Olá, amigo cooperativista e produtor rural. Sempre enfrentando os desafios, o nosso programa Cooper News SC já está no ar para você. Veja então os destaques de hoje. Encontro de dirigentes do Sicoob Santa Catarina, Rio Grande do Sul, discute temas que ajudam na tomada de decisões. Superintendente do Senar Santa Catarina comenta sobre um tema importante para o agro. Conheça os 7 produtos catarinenses que têm o certificado de indicação geográfica. Produção de cogumelos tem novos investidores no Planalto Central. É época de plantio de soja e o produtor busca uma solução para poder aumentar a produtividade da sua lavoura e a rentabilidade no seu bolso. A Fecoagro possui o fertilizante certo para a safra de soja. É o Nobre Max, com tecnologia Mega Micro, uma fórmula especial de alta disponibilidade, onde os micronutrientes recobrem 100% dos grânulos. Por isso, peça já o fertilizante Nobre Max, sua soja bem nutrida e com mais qualidade. Disponível nas cooperativas filiadas à Fecoagro. Não importa de que gente que tu é, no fim, bem no fim, todas as propriedades são bem parecidas. Vem ver! Bom dia! Tudo bem? Como é que tá, meu Em irmão? toda propriedade de um associado Copérdia, você encontra pessoas trabalhadoras, comprometidas, honestas e que sabem como é bom morar no campo. E aqui no campo, com o apoio da cooperativa, as coisas ficam melhores. Todas as propriedades, da pequena à grande, têm tudo para prosperar. A gente sonha com o sucesso, mas também acorda cedo e vai à luta. A cada dia é uma nova oportunidade que não desperdiçamos. Mesmo com bastante trabalho, sempre sobra um tempo para uma boa prosa e para compartilhar um café carregado de gratidão pelas conquistas. Mas e as dificuldades? Vou te falar a verdade. Tem até momentos que, por Deus, que dá vontade de vender fora tudo. Mas daí, logo as coisas se acalmam e também se lembra que quanto mais desafios são vencidos, mais nos fortalecemos. Que com o apoio de uma cooperativa forte, fica mais fácil superar. E com a união da família, dos amigos, da cooperativa e de todas as pessoas que nos querem bem, certamente teremos pela frente os melhores anos de nossas vidas. O agro nos une e a gente é feliz com o que faz. O agro nos une. 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 Copérdia, tudo que sou, vem do campo. Todos os anos, sempre que possível, o Sicoob Central reúne os dirigentes das cooperativas filiadas para um banquete de informações. A ideia é disponibilizar conteúdos que ajudem nas tomadas de decisões e na evolução dos processos internos. Até porque o Sicoob Central está passando por ajustes, com reposicionamento de áreas, onde o foco total é o bem-estar dos associados. A ordem é seguir desbravando territórios. O encontro que aconteceu em 2022 na cidade de Florianópolis, você vê agora na reportagem do programa de TV Cooperativismo em Notícia. Essa bandeira aí, símbolo da eficácia e da honradez, está ativamente tremulando por 279 municípios de Santa Catarina. São 38 cooperativas, 1.200.000 cooperados, 600 pontos de atendimento, 7.000 funcionários e uma energia que move pessoas. No ano passado, os ativos do sistema Sicoob passaram de 32 bilhões de reais, garantindo assim um patrimônio real de 4 bilhões. E é essa gente do Sicoob que vive lá nas agências que precisa, de vez em quando, um atendimento especial.
principalmente os dirigentes. O grande objetivo do Sicob, através de suas centrais, é atingir 10% do movimento financeiro nacional. Hoje, esse índice chega a 7%. Por isso, é preciso adotar uma série de medidas, entre elas, se aproximar ainda mais do público urbano. O movimento já acontece, mas é preciso acelerar. Eu vejo que cada cooperativa está procurando cada vez criar mais, no sentido de inovação, criar produtos que possam melhorar a qualidade dos serviços ou mesmo reerguer os empreendimentos que foram paralisados ou quase paralisados durante a pandemia. Então, é uma preocupação de modo geral, o pessoal se capacitando, se treinando, mas nunca perdendo aquela sensação de auxílio mútuo, de ajudar, que é a nossa essência do cooperativismo. E o presidente Rui, anfitrião do encontro, fez questão de lembrar aos demais dirigentes sobre a importância de se buscar novos associados, sempre, porque isso significaria perpetuar o sistema. E por falar nele, no sistema, as diretorias do Sicob já começaram a pensar nos desafios futuros, seja na área de negócios. Nós, como cooperativa de crédito, a gente busca o desenvolvimento do nosso associado e da comunidade onde a gente está inserida. Por isso, a gente está cada vez mais empenhado em buscar atender essas evoluções da tecnologia ao nosso cooperado. E isso depende muito também, né, das condições financeiras, dos recursos, muitas vezes subsidiados, que a gente recebe, BNDES, PLD, né, e a gente tem recursos próprios também para isso. Seja na área operacional, por lá também diversas ações estão sendo planejadas para reger o departamento a partir de 2023. Tudo que a gente faz, todos os serviços que nós centralizamos, e isso não é somente com a área administrativa, isso também é com a área financeira, é com a área de tecnologia, com a contabilidade, né? Todo o serviço que nós trazemos para a responsabilidade da central, fazendo a centralização delas, possibilita que a gente padronize tudo isso e que lá na ponta realmente as cooperativas façam a atividade principal delas, que é o atendimento ao cooperado e a geração dos negócios. Nesse movimento de ajustes proposto pelo Sicob, está sendo criada uma diretoria de riscos. Quem vai assumir essa nova responsabilidade é a Elisete, que deixa a cadeira administrativa para focar nesse novo projeto. O trabalho da central como riscos é ter todos os dados, os números, para que cada governança do Sicob, cada cooperativa, olha, eu posso ir além disso, nisso aqui eu preciso travar. Então a gente está muito buscando falar sobre assessorar. Mais do que nunca, a central sempre é uma assessoria para as cooperativas. E a diretoria de riscos é puramente assessorar as cooperativas para elas voarem nos seus negócios. Então, isso é toda a reestruturação que a gente está passando e estando sempre ao lado das cooperativas como assessoria. Não o impedimento que um gerenciamento de risco te traga, que o controle interno não te deixe fazer. Exatamente ao contrário. Tenha conhecimento dos riscos, entenda dele e voe nos seus negócios. Aproveitando o encontro, o Sicob Nacional pôde compartilhar também um pouco mais das ações do novo Centro Cooperativo. Uma iniciativa que engloba todas as diretrizes do sistema. O sistema cooperativo Sicob está estruturado em 3, que a gente chama de níveis. As cooperativas singulares, que são as nossas 350 cooperativas, as nossas 16 centrais, que agora estão inclusive fazendo um processo de evolução, que é a união entre elas, e temos o centro corporativo, que é a nossa confederação, o nosso banco e toda essa estrutura. Então, isso serve justamente para a gente tornar o sistema mais eficiente, mais eficaz e possibilitar as inovações que a gente tanto precisa. O mercado financeiro, ele está no caminho da inovação já há algum tempo e ele vem se aperfeiçoando de tempos em tempos. Como está o Sicob nesse caminho? O Sicob sempre teve antenado e sempre teve, inclusive, na vanguarda em alguns processos. Se a gente lembrar lá, desde SPB, quando lançou, a gente estava lá. Agora a gente teve mais recentemente Pix. Entramos como qualquer outras instituições ao mesmo tempo, à mesma hora e estamos lá funcionando. Agora tem toda a inovação do que a gente chama de Open Bank, Open Finance. Nós estamos rigorosamente
seguindo os caminhos necessários para a gente estar à frente dessas evoluções. Para o sistema OSESC, ter o Cicobi como bandeira financeira é importante, porque isso mantém acesa a chama da intercooperação, onde os negócios entre o crédito, a infraestrutura e o agropecuário funcionam bem. O Cicobi Santa Catarina tem uma importância muito grande no crescimento e no desenvolvimento do Estado. O agro em Santa Catarina é bastante forte, vem crescendo a cada ano, representa muito para o Estado de Santa Catarina. E essa união que há entre o Cicobi e as cooperativas do agro, que a maioria das primeiras nasceram dentro das cooperativas do agro, e essa união ainda continua, por isso que o Cicobi, a cada ano que passa, está em destaque. É o que mais cresce depois do agro no estado de Santa Catarina. Então, para nós, realmente, o Cicobi é de grande importância aqui para o nosso estado de Santa Catarina. Temática: opinião das lideranças do cooperativismo e do agronegócio. E hoje, quinta-feira, é dia de comentário a cargo do sindicalismo. Nós do Sistema FAESC-Senar preconizamos sempre o levantamento de demanda, aonde nessa época nós, através do convite do nosso presidente do Conselho do Sistema FAESC-Senar, propriamente dito do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, nosso Senar, no dia de hoje ocorreu uma importante reunião, um encontro das entidades parceiras e correlatas. Isso significa que nós que trabalhamos com reformulação, com planejamento, o PAT, que é o Plano Anual de Trabalho para o exercício seguinte, após o levantamento da demanda na base das diferentes regiões, das diferentes cadeias, para que possamos atender cada vez melhor o nosso produtor rural, o nosso trabalhador, após praticamente 90 reuniões, foi levantada uma demanda de treinamento que ultrapassou os 5.500 ações, onde nós, nessa oportunidade, fizemos a apresentação junto a essas entidades, que esteve presente aí, SEBRAE, a SIDASC, a EPAGRE. Nós contamos também com o apoio da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, do Poder Judiciário, do DEASE, da FETAESC, da própria FAESC, enfim, a própria FAASC, essas entidades que são ligadas ao nosso trabalho nessas nossas fortes ações de formação profissional rural, da promoção social e da assistência técnica e gerencial. O propósito foi apresentar, fortalecer essa parceria enaltecida pelo nosso presidente Pedroso, com o propósito de cada vez mais ampliar esse trabalho, otimizando o nosso recurso, potencializando nossos esforços, e faz parte do documento que compõe o Plano Anual de Trabalho, essa reunião de entidades, para que possamos apresentar, ouvir sugestões, ampliar trabalhos necessários e sempre esse documento que compõe o nosso Plano Anual de Trabalho, com o olhar forte da Administração Central de Brasília, do próprio Senar, faz com que seja legitimado essas demandas junto das entidades para que possamos cada vez melhor otimizar esse recurso, para que não haja duplicidade, sombreamento. Então, essas entidades correlatas, essas entidades parceiras, é importante a participação. O dia de hoje foi muito oportuno para que nós possamos trabalhar de forma muito assertiva, levando aquilo que preconiza a nossa instituição. Nós queremos, nessa oportunidade, sempre enaltecer a efetiva participação dessas entidades, que possamos ter o ano que vem a possibilidade de atender essas demandas que são necessárias e reais, através da nossa equipe de campo, através dos nossos prestadores de serviço, que na verdade hoje ultrapassam os 400 prestadores de serviço nas 3 grandes vertentes do próprio Senar de Santa Catarina, e é importante enaltecer esse trabalho, reconhecer a participação efetiva dessas entidades, porque o somatório de tudo isso é um bom resultado em favor do nosso público-alvo e para que possamos aplicar bem o nosso recurso. Veja agora os assuntos que teremos depois do intervalo. Você vai conhecer os 7 produtos catarinenses que têm o certificado de IG, Indicação Geográfica. Produção de cogumelos tem novos investidores no Planalto Central.
É época de plantio de soja e o produtor busca uma solução para poder aumentar a produtividade da sua lavoura e a rentabilidade no seu bolso. A Fecoagro possui o fertilizante certo para a safra de soja. É o Nobre Max, com tecnologia Mega Micro, uma fórmula especial de alta disponibilidade, onde os micronutrientes recobrem 100% dos grânulos. Por isso, peça já o fertilizante Nobre Max, sua soja bem nutrida e com mais qualidade. Disponível nas cooperativas filiadas à Fecoagro. O cooperativismo se destaca no segmento de crédito em Santa Catarina. O ramo é formado por 65 cooperativas que somam mais de 3 milhões de associados. Isso porque o modelo já está bem consolidado. E os catarinenses percebem os valores do cooperativismo em instituições financeiras que são muito mais que um banco. As cooperativas hoje fazem parte intrínseca dentro de uma sociedade, de um município ou de uma região, da localidade onde ela opera, atendendo os associados, procurando mostrar os produtos que nós temos e oferecemos, que geralmente as cooperativas não praticam taxas superiores aos dos bancos, geralmente é inferior à taxa dos bancos. A distribuição dos resultados é feita de forma proporcional, de acordo com o uso das soluções pelo cooperado, promovendo o desenvolvimento econômico e humano da região, gerando emprego e renda para outras pessoas. Os recursos da região é aplicado naquela região e as sobras são distribuídas para os associados daquela região. Isso que é importante. Quando nós falamos a essência do cooperativismo, nós queremos dizer que a essência do cooperativismo é a mutualidade. Uns emprestam, outros pegam emprestado e outros movimentam. E assim nós fazemos o cooperativismo de crédito crescer cada vez mais. Nosso caminho é cooperar. Um oferecimento OSESC. Tem cuidado, carinho e proteção que só você sabe dar. E é inspirado neles que a Assembleia Legislativa de Santa Catarina mais uma vez está tomando uma atitude transformadora. A ALESC criou um grande grupo de trabalho junto com toda a sociedade para debater e elaborar, em tempo recorde, leis para tornar nossas escolas muito mais seguras. Acompanhe esse trabalho e participe. Você não está sozinho cuidando da educação do seu filho. ALESC, protegendo o presente para cuidar do futuro. A certificação de indicação geográfica é um instrumento de valorização e distinção de produtos, de mais geração de renda, de preservação de costumes e maior valor agregado no campo. A empresa Epagri e a Rede Catarinense de Cooperação em IGES está realizando o 9º Workshop Catarinense de Indicações Geográficas e o 8º Mostra de Produtos Tradicionais. Conheça um pouco das 7 IGs já conquistadas por Santa Catarina. A reportagem é do programa de TV SC Agricultura.
Os cogumelos são espécies de fungos que frutificam e que podem ser usados para fins medicinais e alimentação. E, por sinal, são deliciosos. No Distrito Federal, alguns produtores têm investido no cultivo deste alimento. O programa de TV Tribuna Rural foi visitar um desses produtores que vem se destacando na atividade. Aqui no DF, a produção da fungicultura, como é conhecida a cultura dos cogumelos, ainda não é tão conhecida. O produtor rural Jansen, morador do Lago Oeste, despertou o interesse pela cultura há cerca de 5 anos. E de lá para cá, vem se tornando referência na atividade. Inicialmente, quando comecei na atividade, era basicamente só fazendo composto, né? Eu produzi desde o início também um cogumelo, que é o cogumelo medicinal, Agaricus blazei, mas o forte aqui mesmo era a produção de composto. E com o tempo, né, vendendo composto e tal, sempre tive o interesse em fazer minha própria produção, né? Já que eu dominava a questão da compostagem, então esse ano eu parti, né, estruturei aqui minhas estufas. E esse ano, a coisa de uns 5 meses atrás, 6 meses, eu comecei efetivamente uma produção de shimeji aqui. O processo para cultivo do fungo é bem trabalhoso e exige dedicação do produtor. Alguns fatores, como temperatura, umidade e iluminação, são fundamentais para garantir uma boa produtividade e cogumelos de qualidade. O processo nós fazíamos desde o início, né? Então inicia com a compostagem. Nós fazemos esse processo aqui, vocês vão ver mais para frente. E depois da compostagem, né, que envolve uma parte dela é o processo de pasteurização, nós fazemos. Depois tem a questão da incubação do composto. A gente semeia aqui o composto. Ele vai para uma estufa apropriada para colonização, né, que é uma das fases, e depois ele vem aqui para essa estufa que é a mais adequada, que é para frutificação, né? Frutificação é isso que vocês estão vendo, os cachos de cogumelo prontos para serem colhidos, né? Desde o início da compostagem até o início da frutificação, vai levar aí em torno de uns 30 dias. O Distrito Federal detém um mercado promissor, mas o que é produzido aqui não é o suficiente para atender a alta demanda, o que resulta na importação de cogumelos de outros estados. Tem uma demanda boa no mercado. Hoje no DF nós somos poucos produtores, né? Então essa demanda ela é suprida principalmente pelo cogumelo que vem de fora, que vem de São Paulo, principalmente. Então, o mercado interno aqui do DF, ele é meio que pautado pelo preço do cogumelo que vem de fora. Às vezes o cogumelo de São Paulo chega muito barato aqui. E nós, produtores aqui, somos muito penalizados por conta disso, né? Nós pagamos insumos mais caros, pagamos mão de obra mais cara e ainda temos que concorrer com esse cogumelo que chega barato aqui. Eu colho uma média aqui de até uns 400 quilos de cogumelo por semana. O DF abriga cerca de 25 produtores que fazem o cultivo do cogumelo e que juntos produziram mais de 55 toneladas do alimento no último ano. No ano de 2022, nós observamos aproximadamente 58 toneladas de produção de cogumelo, com faturamento de mais de 2 milhões de reais só aqui no Distrito Federal e com essa tendência de crescimento também em diversas áreas, né, da fungicultura. Então é uma área promissora, que tem um retorno bom para o produtor, mas que ele necessita ser orientado para não perder dinheiro e não entrar no negócio sem saber o que está fazendo, né? E nisso vem o trabalho da Emater, que é justamente orientar o produtor, levá-los num produtor já estabelecido para que ele conheça a atividade melhor, para que ele saiba com o que ele está mexendo, o investimento que ele vai ter que ter, os perigos, os riscos, né, da produção, e
ele ter um caminho com menos perda e menos frustração, né, da atividade. A cada dia a gente tem notado esse interesse maior dos produtores no cultivo do cogumelo. Inclusive o Jansen é nosso produtor atendido aqui desde o comecinho, né, Jansen? E a gente já trouxe inclusive outros produtores de outras regiões do Distrito Federal para conhecer a atividade, para desenvolver esse plano de produzir o cogumelo por conta desse interesse crescente que a gente observa no Distrito Federal. O produtor nos conta que recebe frequentemente em sua propriedade visitantes e produtores rurais interessados em conhecer mais sobre a fungicultura e acrescenta que para ele é uma satisfação poder compartilhar experiência e conhecimento com o público. Hoje o produtor de cogumelo ele é muito fechado. O produtor de cogumelo, eu não sei se é um temor de concorrência ou de abrir a tecnologia que ele está usando e tal. Então nós não temos uma união muito grande. Mas eu tomei a iniciativa, e essa é uma filosofia minha de vida, de não esconder, de compartilhar conhecimento. Então a minha propriedade sempre está aberta para novos produtores, para quem quer conhecer, e eu abro as minhas estufas, inclusive, para pessoas que querem vir aqui colher. Mediante um agendamento, né, normalmente isso ocorre nos sábados, eu abro. Vem famílias aqui com crianças e tal e acham o máximo colher o cogumelo. Esse contato das pessoas com o cultivo, com o conhecimento do método de produção, para mim, é uma forma de você expandir o consumo, expandir uma clientela. Esse temor de ficar tudo fechado, parece que você espanta um pouco as pessoas. Então eu faço o contrário. Eu abro, nunca tive problemas. O pessoal diz, cuidado com contaminação e tudo. Mas no dia a dia a gente já é muito prevenido em relação a isso. Então, eu recebo sim, troco muita experiência com pessoas que estão querendo entrar no mercado de fungicultura. E com o exemplo da produção de cogumelos no Distrito Federal, o programa Cooper News SC de hoje termina por aqui. Um forte e cooperado abraço para você e sua família e até amanhã.